Fala, gente boa! Aí se liga, tom de fofoca. O Brasil já teve uma revolta da cachaça. Pois é, século 17, 1660 a 1661. Mano, quando a gente tá falando de Brasil durante o período colonial, sobretudo os séculos 16 e 17, a gente tá falando de um peso muito grande da cana-de-açúcar na economia brasileira. Isso aí tá tranquilo pra você. Show, tá? Só que da cana-de-açúcar não se produz só o açúcar em si. Você tem vários derivados dela que eram bastante comercializados internamente. O melaço, por exemplo, e dentre esses vários produtos, para não ficar me alongando, a aguardente, a cachaça, que era bastante popular, tá? Ou seja, o nego sapecava a cachaça para dentro da ideia, inclusive até mesmo para trabalhar, cara. Enfim. Pois bem, era muito popular, era muito bacana, tal, o nego bebia, show. A revolta da cachaça está muito voltada, inclusive, a gente vai discutir várias coisas em torno dela. Pacto colonial, mercantilismo, vocês vão visualizar várias estruturas e dinâmicas da colonização através da revolta. Vamos lá, olha só, segue o fio. Isso em 1647, 49, a coroa portuguesa passou a desejar e se movimentar muito mais para proteger o monopólio que eles tinham do comércio de vinho e de aguardente, da cachaça. Ou seja, só Portugal podia vender para o Brasil o vinho e a aguardente. Tá? Ou seja, medidas para reforçar essa proteção. Isso ficava cada vez mais forte, inclusive, porque depois aí da expulsão dos holandeses do Brasil, que vão levar o açúcar lá para as Antilhas, isso é a partir de 1654, tá? Vai ter uma competição internacional mais forte contra o açúcar brasileiro e vai gerar uma queda de preço, ou seja, os senhores de engenho vão começar a perder uma grana. Inclusive vai ter uma galera que vai ficar insatisfeita com esse lance de proibir a produção de cachaça aqui no Brasil, porque era uma forma de eles tentarem driblar um pouquinho essa perda de grana. E muitos senhores vão fazer isso. Mano, a coroa portuguesa em 1659 manda que todos os alambiques, ou seja, onde você reserva a cachaça, onde você produz a cachaça a partir da cana, fossem destruídos. Porque era isso. O esforço de, não, vocês vão comprar à força a minha cachaça. Olha o mercantilismo, olha o monopólio aí, olha o pacto colonial, olha a metrópole impondo as paradas sobre a colônia. Ou seja, só pode comprar de mim. E é isso. E você que lute. Tá? Show! E isso acontecia, inclusive, a nível de toda a colônia. Pois bem, em 1660, tá? Aí a coisa vai começando a ficar mais sincera, né? A Câmara do Rio de Janeiro, da província do Rio de Janeiro, passando inclusive por cima dessas leis portuguesas, decide liberar a produção de cachaça. Putz, já vê o seguinte cenário, meu irmão, estão passando por cima da coroa portuguesa, o negócio não vai ficar legal. E isso, veja, a época o governador do Rio de Janeiro, da província, era o Salvador de Sá. Ele tem um nome maior, mas fica só com isso aí, porque, inclusive, o sobrenome, o Sá, lembra dessa família Sá, Mendes de Sá, Estácio de Sá, fundaram a cidade do Rio de Janeiro? Mano, ou seja, era uma família de muito prestígio na política portuguesa e já vinham há algumas décadas como lideranças políticas importantes do Rio de Janeiro. E decide, bom, eu preciso, na cabeça do Salvador de Sá, equipar melhor as tropas coloniais e vou cobrar mais imposto. Vou cobrar mais imposto em cima da galera que produz as coisas aqui na província do Rio de Janeiro. Dentre elas também a cachaça. E a revolta ficou muito associada justamente porque a galera que mais se revoltou foi a galera de São Gonçalo do Amarante. Ou seja, o que hoje, na época chamava freguesia, o que hoje a gente chama da cidade, município de São Gonçalo. Que na época, inclusive, incluía Niterói também. A galera que se revoltou mais assintosamente lá naquela região era uma região muito destacada da produção da cana-de-açúcar e também de aguardente. Então você tem toda aquela animosidade contra a coroa portuguesa que estava querendo proibir aqui a produção de cachaça e contra o governador do Rio que estava taxando mais eles. Os caras conseguiram organizar uma revolta sincera, atravessaram a Baía de Guanabara, cercaram o prédio da Câmara, foi uma algazarra danada. E dentre esses senhores que se mobilizaram lá de São Gonçalo para a Câmara, inclusive tem nomes importantes, o Agostinho Barbalho, olha o nome do sujeito, o Jerônimo Barbalho, não é o Agostinho Carrara não, pelo amor de Deus. Tá? Aqui, ó, esses dois caras, inclusive, foram lideranças ali importantes daquele movimento.
Qual foi a jogada? Eles cercaram o prédio, isso em novembro de 1660, cercaram o prédio da Câmara, foi uma algazarra danada, conseguiram meio que tomar o poder, o governador em exercício ralou o peito, junto com alguns mandatários para alguns mosteiros, mosteiro de São Bento, São Sebastião, fugiram mesmo, real, e assumiu o Agostinho Barbalho, que era um cara que não queria muito bem assumir aquela posição, estava com medo do governador Salvador de Sá, dessa gente poderosa, inclusive passou muito pano pra ele, com algumas medidas que favoreceram o cara. Mano, isso foi o suficiente pra galera que fez a revolta ficar insatisfeito, falando, a gente não quer você, cara. Nosso propósito era contra o governador, era contra a cobrança de impostos, você não tá tocando a parada do jeito que a gente quer. Pois bem, conseguiram, por meio de uma eleição em 1661, botar outro sujeito, o Jerônimo Barbalho, que era também o senhor, veio, liderou o movimento, etc. E foi o cara, inclusive, que passou a descer uma pancada de medidas contra o Salvador de Sá, contra a família de Sá. E aí, bicho, o negócio ficou sincero. O cara organizou uma revanche, organizou um contramovimento. Gente, navio vindo de Salvador, de São Paulo, invadiram o Rio de Janeiro, conseguiram basicamente retomar o poder, né? Mandou executar o Jerônimo Barbalho, olha a confusão, e reassumiu o Rio de Janeiro. Só que ele só não contava com o seguinte, o Conselho Ultramarino, ou seja, Portugal e as suas instituições que organizavam a colonização no Brasil, não concordaram com aquela revolta, com aquela repressão, acharam que ele foi longe demais, fez coisa assim, tipo assim, vacilou, meu irmão, vacilão, mete o pé. E afastaram ele da governança do Rio de Janeiro, mano. Ou seja, os caras prenderam vários revoltosos, mataram o Jerônimo Barbalho e não deu certo. Portugal não gostou da ação, afastou o governador, colocou alguém interino que basicamente liberou e conseguiu, junto com Portugal, a liberação da produção de cachaça no Brasil. Agora estava liberado e soltou os revoltosos que estavam presos. E essa foi a revolta da cachaça no século XVII no Brasil, mas que a gente visualiza através dela o quê? A coroa portuguesa, a sua política mercantilista, de monopólios, etc. O pacto colonial e de como essa colônia também, bicho, tá fervilhando de revoltas de interesses diversos. E tem várias contradições rolando. E essa dica histórica, como a gente conseguiu visualizar várias tensões e várias dinâmicas da colonização dentro de um único fato. Então é isso, minha gente, ó. Beijão, tô subindo. Tchau, tchau.